já estamos de regresso para o Olá Maria. Nós ainda vamos ter aqui uma grande surpresa no nosso programa. Uma das surpresas é provar o... Como é que se chama, Daniel? Aguachile. Aguachile. Aguachile, já estava aqui a pôr ainda mais espanhol no meio do mexicano. Vamos também ainda continuar com a Márcia, com a Mini Márcia, e vamos falar de sonhar, que é uma coisa muito importante, ou não, vamos saber, porque vem cá o seu doutor, vai abrir as portas do seu consultório para nos explicar se sonhar é importante ou se devemos ter sempre os pezinhos no chão, bem assentos no chão. Para já, vamos conversar um bocadinho com a Rita. Rita Acárpio, já estive aqui a assegurar-me que não digo mal o nome dela. Olá, Rita. Olá, lembra? Já nos cumprimentámos há pouco, bem disposta? É verdade, disposta sempre. Então, e tu, Rita, para eu te conhecer, és organizadinha ou és desorganizada? Não, sou organizada, seja pessoalmente, seja porque a minha profissão assim exige. Qual é a tua profissão? Sou professional organizer, ajudo as pessoas a organizar. A sério? Isso é uma profissão nova. Estávamos a falar de profissões novas. Relativamente recente, em Portugal pelo menos é relativamente recente, sim. Mas que profissão é essa? O que é que tu fazes no dia-a-dia? No meu dia-a-dia, portanto, marco sessões com clientes, vejo... Desorganizado? Exatamente, normalmente tem ali uma situação de desorganização que não conseguem ultrapassar sozinhos e nessas sessões eu passo a competência de organização, ou seja, vamos partir do espaço que está desorganizado e eu costumo dizer que nós vamos organizar os espaços, mas na verdade estou a organizar as pessoas, porque o resultado final é manter o espaço organizado, mas a pessoa saber exatamente como é que pode fazer. Então, Exatamente. presumo que isto da organização é uma coisa que se trabalha. Sim. Claro. Olha a esperança! Sim. A esperança para toda a gente. A sério? Sim. Há várias colegas minhas de profissão e é uma profissão relativamente nova, mas está. Não, mas faz com muita falta, divulgação. que o mundo anda um bocadinho desorganizado. Mas eu estou a pensar que há pessoas que dizem isto não é para mim, a organização ou ter as coisas muito direitinhas não é para mim. A organização é isso, é ter as coisas muito direitinhas. A organização, sobretudo, é saber exatamente aquilo que se precisa e aquilo que o sistema que funciona melhor para nós. A partir daí, depois, então, vamos fazer um plano de ação que nos permita chegar aos nossos objetivos. Mas a organização não é propriamente ter as coisas arrumadinhas. Por cores e por tamanhos. Isso são tudo esquemas e acessórios que nos ajudam a cumprir essa função, esse objetivo que é termos as coisas à nossa medida e funcionais para podermos ter, portanto, para atingirmos o nosso potencial e os nossos objetivos. Mas sabes uma coisa? Eu noto que toda a gente fala da organização como uma coisa boa. Ser organizado é que é bom. Mas eu por acaso, sou um bocadinho desorganizada. Até te posso mostrar, nem ia mostrar, mas vou mostrar. Olhem a minha desorganização, mas eu entendo-me aqui super bem. Não é? Não é o que importa. É o que é preciso. Diz o Nuno. Se o Nuno diz, está bem, tu. Não, é verdade. Por exemplo, isto é um exemplo, mas eu sou assim um bocado desorganizada, mas organizada mentalmente. Acho eu. Pois até alguém me dizer o depende muito. As pessoas que normalmente me contactam, normalmente têm uma situação em que não se revêem. Sentem que há ali um bloqueio, algo que as impede efetivamente de cumprir esses potenciais que elas têm e precisam de ajuda para conseguir, adquirindo essa competência, de conseguir dar o passo a seguir que lhes permite. Tens casos muito caricatos de vez em quando, ou não? Sim, de vez em quando. Deve haver discussões de meia-noite por causa deste assunto, ou não? Não particularmente, mas sim, é sempre uma situação que efetivamente há ali uma situação de transformação da pessoa, portanto há sempre um grande esforço e tem a ver com uma grande força de vontade. É verdade. É isso. Ora bem, nós por isso mesmo trouxemos aqui alguns mitos e verdades sobre a organização. É verdade. Portanto, podemos começar. Portanto, hoje vim a trazer este tema porque achei que se justificava falar um bocadinho sobre isto. Ainda não me conhecias, mas se soubesses, isto encaixa-me que nem uma luva. Sim? Assim, ainda bem. Então foi bem escolhido. Foi bem escolhido. Porque muitas vezes o que nós temos muitos preconceitos e juízos a priori, isto de uma maneira geral relativamente a vários assuntos, mas também acontece na aquisição dessa competência que é a organização. E quando nós acreditamos a 100% nestes juízos e nesses preconceitos, o que acontece é que temos ali um bloqueio, acreditamos mesmo, e então isto é um bocadinho como se eu acreditar que não consigo fazer uma coisa, não então consegue. Não consigo mesmo. Verdade. E hoje venho aqui desfazer alguns desses mitos porque, portanto, o meu objetivo é realmente fazer com que as pessoas consigam desimpedir-se o suficiente para poder então continuar esse caminho de organização. Ora bem, em minha casa há muitas discussões por causa deste assunto. Pronto, por isso é que o assunto me é querido, ao contrário, porque de facto um é muito organizado, o outro é muito desorganizado. Não é desorganizado, consegue organizar-se mentalmente. O mito 1. A desorganização é uma vergonha?
Portanto, eu venho aqui trazer este mito porque há quase um estigma, não é? Que vem muito com a nossa cultura e vem muito com a cultura da dona de casa, que tem o controle da casa, ou que é suposto ter o controle completo da casa. E, portanto, qualquer sinal de desorganização é algo que nós tendemos a esconder, a não mostrar, porque muitas vezes até dizemos, olha, desculpa, o quarto está assim um bocado desorganizado. E eu acho que... E as pessoas habitualmente respondem, também não vim aqui organizar. Pronto, e normalmente as pessoas dizem, não te preocupes, até nem está muito. E esquecemos que houve várias coisas a contribuir para esta desorganização que, se nós formos a falar com os nossos avós e com as nossas mães, dizem as pessoas hoje em dia são muito desorganizadas, estas casas aparecem de uma forma. E o que muitas vezes é esquecido é que houve uma mudança muito grande de paradigma. Ou seja, nós já saímos de casa, ou seja, já somos mulheres de carreira, temos que ocupar-nos da carreira, ocupar-nos dos filhos, ocupar-nos da casa. De nós, pronto, e muitas vezes o que acontece, e a mesma coisa é para os nossos maridos, ou seja, eles também estão a fazer uma mudança de papéis em que ajudam mais em casa, felizmente, há já um equilíbrio maior, estamos a caminhar cada vez mais para esse equilíbrio, mas também somos muito mais requisitados, o nosso dia-a-dia é muito mais assoberbado, o resultado disso tudo é haver efetivamente mais desorganização. E é uma vergonha ou não? Eu acho que não. Qualquer coisa que nos impela à ação não deve ser algo a esconder. Ou seja, nós temos várias situações no nosso dia-a-dia, aquilo que são as desorganizações temporárias, o facto de mudarmos de emprego, ou de mudarmos de casa, ou de primeiro filho, tudo isso. Pode acontecer. Sim, as situações até de óbitos e de divórcios. À porta. E muitas vezes o que acontece é que a nossa energia vai-se voltar para dentro, para aquilo que nós precisamos de resolver em nós, para conseguir. Muitas vezes quem é mãe de primeira viagem vai passar algum tempo a adquirir aquelas competências que precisa para ser mãe, e o foco está ali, naturalmente os espaços ficam mais para trás. E o que acontece é que, se nós não virmos a desorganização como o nosso ponto de partida, se nós escondermos o problema e com os sentimentos de culpa, que eu aqui prefiro usar a palavra responsabilidade, porque efetivamente a responsabilidade leva-nos à ação. Eu sou protagonista desta situação, sou eu que tenho o poder de mudar esta situação e tenho que reconhecer a desorganização como ponto de partida. E, vendo a evolução, fazer disso testemunho para os outros, porque os outros também se vão sentir incentivados a continuar. Logo, para mim, acho que é algo que queria mesmo passar aqui, não devem ter vergonha das vossas desorganizações, devem partir para a ação. E a organização é perfeição? Portanto, isto é outro dos grandes mitos que existe. Isto não é só para organizações, isto é transversal a tudo. Nós temos sempre aquela procura incessante da perfeição e muitas vezes temos, mais do que outra coisa, determinados ideais e determinadas expectativas que não correspondem à realidade. E isto, em termos de organização, é péssimo porque vamos logo partir para uma frustração e uma desmotivação. Muitas vezes até temos o exemplo dos armários que aparecem muitas vezes em capas de revista, que eu menciono muitas vezes porque nós muitas vezes vemos nisso o nosso ideal a atingir e esquecemos de olhar para os nossos armários. E o que nós temos de fazer é olhar para o nosso armário e dizer, mas qual é a versão 2.0 deste armário? E nunca haverá uma versão final. Há aqui outra uma coisa. melhoria. E isto varia de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, não gostava nada de abrir o meu armário e ver aquilo organizado por cores e por não sei o que. Aquilo até me faz comichão. Eu gosto de ver as coisas funcionais, não é? Se calhar outras pessoas gostam de ver aquilo organizado e imaculado. Eu não. Cada pessoa também tem de encontrar o seu, acho eu. Exatamente, quer dizer, aqui mais do que outra coisa prefiro usar a palavra melhoria. Pronto. A organização é melhoria a passar de uma versão, sendo que o nosso armário vai sempre ser fluido, vai acompanhar a nossa aquilo evolução. Que nós somos, exatamente. E tem de ser à nossa medida e não à medida daquilo que nós vemos nas capas de revista. Certo, concordo. Compro acessórios e fico mais organizado. Isto é o que muita gente faz. Vou clássico, comprar um Charriot porque assim fica tudo organizado. Depois fica tudo espalhado na mesma. Por exemplo... E lá está, isto é muito, muito comum. Acho que eu própria também, na minha caminhada para a organização, também passei por lá. Todos nós somos tentados, até porque há o mecanismo da compra que entra aqui, que já falei também da última vez que cá estive, e que nos leva realmente a comprar muitas vezes sem termos verdadeira necessidade. E depositamos essa esperança toda no acessório e esquecemos que o grande protagonista da organização não é o acessório. Somos nós. Ou seja, se não houver à partida um plano de ação, sabermos o que é que vamos fazer com aquele acessório, o que é que vai lá estar, a roupa vai estar dobrada, mas como? Quando é que eu vou fazer isso?
que rotina é que eu vou estabelecer que me permite fazer isso, o acessório não está ali a fazer nada. Ou seja, vai estar com a aparência da organização, mas passado pouco tempo, se não há ali um Volta plano de tudo, ação, claro. Então, é e mais o último complicado. mito, Rita? Eu não fui talhado para isto. Isto é o mais fácil de se dizer, não é? Esta é mesmo das coisas que nós ouvimos mais, isto juntamente com o nem sei por onde começar, são daquelas frases que a gente Vocês ouve ouvem mais. muito. E efetivamente nós tendemos a colocar-nos a etiqueta, eu não fui talhado para isto, eu sou muito desorganizada. Porque assim remata-se o assunto. Não me E chateies, eu às sou vezes é mais desorganizada. fácil, porque estamos a evitar a mudança, mas também porque é algo que nos habituámos a dizer e esquecemos que a organização não é inata, é uma competência. É exatamente como muitas outras competências que nós vamos aprendendo durante a nossa infância, adolescência e na idade adulta. E muitas vezes o que acontece, não é uma competência que seja ensinada na escola, ou seja, depende muito de professor para professor, mas a verdade é que há um assorbamento de conteúdos e os professores nem sempre têm tempo para passar essa metodologia que passa para o estudo e para os espaços. E também não é ensinada em casa, ou pelo menos não em grande Porque às vezes parte as pessoas dos acham casos. que é uma coisa inata. Exatamente, E não é. porque é uma coisa que muitas vezes subentende-se, quer dizer, acha-se que fazendo, Mas agora falaste acaba da escola, por... Rito, e é de facto muito importante porque os miúdos, se não forem organizados, não conseguem estudar as matérias todas. É transversal. Têm os cadernos que metem medo, nem eles próprios se identificam. Portanto, é mesmo uma competência, como tu dizes, que é muito importante. Exato, trabalhar. e Muito realmente acaba por ser mais complicado. E aí, vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, esse ensino da competência de organização é a grande missão que um professional organizer tem, que é pegar Uau. nessa frase e dizer, não, tu agora vais perceber que vamos com o pretexto do espaço e tu vais chegar ao final e vais perceber que afinal de contas até não é és organizado, trabalhas para ser organizado. E as pessoas no final, quando está tudo organizadinho, sentem-se mais limpas, mais ou não? Mais livres? Sobretudo compreendem no final das minhas sessões que há, portanto, Sim. notam que o espaço está organizado, mas depois acabam por me dizer, mas é curioso que a minha mente está mais organizada. Pronto. Olha, chegamos aqui, mais vale não dizermos mais nada para não desorganizarmos, porque de facto esse é um ponto de partida ótimo. Rita, muito obrigada por teres vindo ao programa esta semana e por me ajudares. Vou ficar a pensar no assunto Muito agora. bem. Mas agora vou também conversar sobre sonhos. Hoje isto está tudo muito ligado. O universo Minimars, o sonho, apela-nos ao sonho, à fantasia, e por isso mesmo vou conversar com o Pedro Fernandes sobre esse assunto.